Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos falar sobre liberdade de pensar e liberdade de consciência. Kardec pergunta na questão 833 do Livro dos Espíritos: haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual ele goze de absoluta liberdade? É pelo pensamento que o homem goza de liberdade sem limites, pois o pensamento não conhece obstáculos. Pode-se impedir a sua manifestação, mas não aniquilá-lo. A resposta dos Espíritos nos remete a refletir que nós temos absoluto controle sobre os nossos pensamentos. As pessoas podem nos constranger, nos prender, podem nos amordaçar, podem cobrir nossos olhos, né? Vendar os nossos olhos, mas ainda assim poderemos pensar, refletir e, mais do que isso, temos a liberdade de construir os sentimentos que nós vamos alimentar ou não. Nós somos livres para pensar e o pensamento tem uma energia muito grande, porque ele constrói situações. Por exemplo, imagine que nós nos sintamos mal por algum motivo e decidamos ir ao médico. Chegando lá, são feitos todos os exames e o médico vem e nos diz assim: você tem uma doença grave, muito grave. Naturalmente, o primeiro impacto de uma notícia desse porte, dessa envergadura, é o medo. Apesar de nós sermos espíritos imortais, apesar de nós sabermos, né, através da doutrina espírita, que a vida continua, que nada se perde, ainda assim, diante de uma notícia dessa, pelo grau evolutivo em que nos encontramos, nós vamos sentir medo. Esse é um sentimento. E como todas as situações da vida, geram sentimentos em nós. Mas passadas horas, nós vamos então refletir sobre o problema. E nós podemos, chegando em casa, questionar: por que comigo? Onde estava Deus que permitiu que essa doença se instalasse? E agora? Eu vou morrer? O que será da minha família? O que será dos meus filhos? O que será dos meus negócios? E assim, com os nossos pensamentos, construir um caminho de revolta, de sofrimento, de dor. Somos livres para pensar. Só que os nossos pensamentos têm uma consequência. Nós vamos construir algo para nós. Numa situação semelhante, a pessoa que tem muita fé em Deus, porque Jesus já disse, né, que a lei maior é amar a Deus sobre todas as coisas. E quando a pessoa realmente ama a Deus, ela confia na sua justiça, na sua misericórdia. Ela acredita que não existe o acaso na nossa vida. Então, depois de passado o impacto do susto, ela começa a refletir. Chegou a hora do resgate. Vou fazer o melhor de mim para combater essa doença. Vou fazer o tratamento com fé, com esperança, porque eu tenho certeza que Deus está comigo e que através dessa fé, dessa ação positiva, eu vou conseguir usufruir ao máximo dessa doença. São os pensamentos que modificam completamente o nosso estado de ânimos. Estamos numa situação difícil, enfrentando uma doença, mas confiantes de que não existe o acaso e que Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. E essa condição faz com que nós enfrentemos a situação com maior equilíbrio e possamos, ao invés de dificultar a vida dos nossos familiares que vão acompanhar o nosso calvário numa doença grave e degenerativa, nós podemos amenizar a dor deles, transferindo a eles um pensamento de confiança no exercício da fé. Então nós percebemos
que o pensamento ele tem, nós somos livres para escolher o que nós desejamos pensar e que essa escolha vai nos trazer consequências. Porque através dos pensamentos nós podemos e vamos gerar um ambiente onde estaremos inseridos. Em muitas obras nós temos a descrição do plano espiritual. Numa das obras chamada Os Mensageiros, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz, tem um momento em que André Luiz e o mentor estão retornando à crosta. Por quê? Eles vão acompanhar grupos mediúnicos. Então, para lições, para aprendizado, André Luiz vem em companhia do seu mentor para a crosta, vai conviver com os encarnados, com os médiuns, porque eles vêm estudar grupos mediúnicos. Nessa transição, volitando da colônia Nosso Lar em direção à Terra, eles vão atravessar uma espessa camada escura. E André Luiz pergunta ao mentor, o que é essa camada? O que é isso, né, que está acontecendo? Essa camada de escuridão, de dor. E o mentor explica que é a somatória dos pensamentos negativos dos habitantes da Terra. Então, quando nós emitimos um pensamento, ele não tem fim. Ele vai continuar existindo até que se tenha uma sintonia com outra pessoa ou com outros pensamentos iguais. Por isso essa camada escura em torno da Terra. Ah, mas como é isso? Que coisa estranha, né? Por que os pensamentos são ruins? Então, imaginem que nós estamos assistindo um jornal de uma das emissoras com maior audiência no país. Então, podemos dizer que milhões de pessoas estão assistindo aquela notícia naquele instante. E aí o repórter nos dá a descrição de um crime hediondo. Algo inaceitável na nossa sociedade. O que vai acontecer com a maioria das pessoas? Elas vão julgar o criminoso e vão odiá-lo, vão desejar que ele seja preso, que ele seja punido, quer dizer, vão elegê-lo como seu principal inimigo. Então, milhões de pessoas ao mesmo tempo gerando essa vibração, esse pensamento de ódio, de rancor, de punição, vai formar uma crosta escura, porque é um sentimento, é um pensamento que é contrário à lei de Deus. Então, quando o mentor se aproxima e ele fala sobre esse ambiente, sobre essa nuvem escura, são os pensamentos dos habitantes da Terra, ainda pela sua ignorância, que geram sentimentos de ódio, de rancor, de mágoa, sentimentos deletérios. E por isso eles formam essa massa escura que André Luiz tem que atravessar para que chegue até a crosta. Então, o nosso pensamento ele é livre para ser produzido, mas ele traz consequências. Nessa mesma narrativa do livro Mensageiros, quando eles estão se aproximando, já é noite e está tudo escuro, mas se destaca uma luz num determinado ponto. E André Luiz pergunta ao mentor, por que aquela luz naquela casa? Se todo o bairro está apagado, mas aquela casa está iluminada. E o mentor, se aproximando, adentra aquele lar e explica a André Luiz que naquele momento a família está reunida fazendo o evangelho no lar. Por isso, emanações de luz, de bons pensamentos dos ensinamentos de Jesus. Então, essa descrição trazida no livro dos Mensageiros nos mostra o potencial do nosso pensamento. O que nós podemos fazer
em relação ao ambiente em que nós estamos inseridos, às pessoas com quem nós convivemos. É por pensamentos deletérios e por afinidade de inúmeros espíritos em sofrimento, seja pelo ódio, seja pelo remorso, pelo rancor, que são formadas as regiões umbralinas, que elas não estão abaixo na Terra, mas estão no plano espiritual, constituídas por a união de pensamentos deletérios de pessoas que ainda vivem pelo ódio, pela mágoa, pelo rancor. Então, a união desses pensamentos, desses desejos, é que formam as regiões umbralinas. Da mesma forma, as colônias espirituais, que são descritas como lugares bons, né, de ambientes arejados. Quando André Luiz descreve a colônia Nosso Lar, ele nos fala de lagos, de avenidas, grandes prédios, um céu azul, muitas flores e jardins, e a música suave. E isso é construído como? Pelo poder do pensamento, de espíritos superiores que se uniram para construir aquela colônia de refazimento, onde são acolhidos os espíritos que necessitam de orientação para a continuidade da vida e que desejam essa orientação. Nós temos no livro Nosso Lar a descrição do período em que André Luiz permanece no umbral. E ele constrói com seu pensamento uma chaga no seu abdômen, porque ele era acusado de ser um suicida, mas ele se defendia dizendo que não. Ele não tinha tirado a própria vida, que ele faleceu por causa da cirurgia mal sucedida pela qual que ele passou. Então, o seu pensamento para justificar aquela situação fazia com que a chaga da cirurgia permanecesse aberta. Mas o sofrimento era muito grande. E num dado momento, André Luiz pede ajuda. Ele ora a Deus, se lembra de pedir ajuda. E ali estavam os mensageiros da colônia Nosso Lar, os samaritanos que vieram acolhê-lo. E ele então é levado para os departamentos de refazimento, hospitais, onde os espíritos são assistidos quando desejam. Então, o primeiro passo para que nós, depois de desencarnados, possamos estar num lugar melhor é gerar um pensamento positivo, para que haja sintonia com bons espíritos e possamos ser resgatados, como foi com André Luiz. Não é preciso que nós superemos todas as nossas imperfeições, elas são muitas, né? Então, não é preciso que consigamos a perfeição para que possamos ser assistidos, é preciso que desejemos. E é o nosso pensamento, esse desejo refletido nos nossos pensamentos, é que provocam a sintonia. E André Luiz é socorrido. Quando ele chega na colônia, ele continua sendo o mesmo médico orgulhoso e vaidoso que era na Terra, e continuou negando a sua condição de suicida, até o momento em que ele se convence que, pelo desregramento da vida, seu comportamento, ele realmente destruiu seu próprio corpo muito antes do necessário. Então era mesmo um suicida inconsciente. E quando ele tem essa consciência, a mudança de pensamento faz com que Lísias apenas passe um pano sobre o seu abdômen e aquela chaga que era alimentada pelo seu pensamento se desfaz. Então aí nós temos uma dimensão da nossa capacidade de transformar o ambiente íntimo e exterior da nossa vida através dos nossos pensamentos. Por isso, a recomendação do Cristo: vigiai e orai. O vigiai para que nós tenhamos bons pensamentos. O orai para que busquemos a sintonia com os irmãos de luz que vão nos inspirar para que possamos construir uma vida de progresso, de evolução. Então, a liberdade de pensamento coloca em nossas mãos
é essa capacidade de transformar. Nós podemos resistir ao mal se nós, confiantes na fé, sabedores da existência de Deus, que é um conhecimento inato, tenhamos a vontade e a positividade para enfrentar as situações da vida. Então, os nossos bons pensamentos, a nossa confiança em Deus vai nos dar forças para enfrentar todas as situações. E o sofrimento que advém das experiências da vida, consequência de nós mesmos pela lei de causa e efeito, ele vem da nossa contrariedade, quando pensamos negativamente, quando nos revoltamos diante da nossa própria necessidade evolutiva. Então, somos livres, sim, para pensar. E o poder do pensamento nos liberta da dor, do sofrimento e nos dá condições para que sejamos pessoas melhores, mesmo diante das adversidades da vida. Tem uma pesquisa que diz a resposta aos tratamentos de doenças mais graves entre pessoas que têm fé em Deus, que acreditam, que esperam a cura, porque acreditam que o esforço vai ser recompensado, é muito maior do que aqueles que se revoltam diante da situação e têm dificuldade de aceitar a sua própria realidade. Então vejam que somos livres para pensar e a importância de usarmos bem essa liberdade. Porque Paulo de Tarso já dizia há muitos anos que tudo posso, mas nem tudo me convém. Então eu posso tudo, mas nem tudo me convém. E como é que eu faço para discernir um do outro? Do que eu posso, do que eu não posso? É a liberdade da nossa consciência. A lei de Deus está na nossa consciência. Isso é verdade. Já nos foi informado pelos espíritos superiores. Mas nós vamos utilizar desse conhecimento, dessa lei, à medida da nossa evolução. Então, quem dita o parâmetro entre o que é certo e o que é errado nesse momento da nossa evolução é a nossa consciência. Mas ela vai se alterando à medida em que nós galgamos um conhecimento, à medida em que nós evoluímos em comportamento. Por exemplo, vamos colocar no meados do século passado, década de 50, 1950, 1940, até 1960 aproximadamente, se o marido encontrasse a esposa com um amante em adultério e tirasse a vida deles, ele não seria condenado, porque ele estava defendendo a sua honra, legítima defesa da honra. Então ele não seria acusado de homicídio, porque existiu uma justificativa plausível para aquele ato hediondo, que é de tirar duas vidas. Apesar da lei de Deus, trazida por Moisés há milênios, nos dizer, não matarás. Então nós, e muitas pessoas, se nós fizermos uma enquete no Brasil, muitas pessoas vão ser favoráveis à pena de morte, porque acreditam que crimes hediondos devem ser punidos com um castigo capital, que é a morte, a destruição do corpo. Mas a lei que está na nossa consciência nos diz, não matarás. Então, a adaptação entre a lei divina e as nossas atitudes, elas vão ser balizadas pela nossa evolução. Hoje, a sociedade não aceita essa justificativa da defesa da honra. Uma pessoa que comete um crime dessa natureza vai ser processada, vai responder mediante a lei dos homens pelo homicídio. Então,
Conforme nós vamos evoluindo moralmente, nossa consciência vai diminuindo vamos dizer assim, a nossa consciência vai se aperfeiçoando para nos mostrar o que realmente é certo do que é errado. E isso está vinculado exatamente na lei de causa e efeito. Então, aqueles que um dia cometerem um ato hediondo, que é destruir uma vida, mesmo com a justificativa, ao desencarnar, eles vão aprender que isso não é bom. A convivência com o ódio daquele que foi morto num processo obsessivo vai trazer o desejo de não matar de novo. Então, conforme nós vamos evoluindo, os parâmetros da nossa consciência vão mudando. E no Evangelho tem uma descrição interessante sobre o grau evolutivo de cada um. Ele diz assim: se nós, diante de uma situação da vida, uma contrariedade, nós desejarmos o mal, é porque nós ainda estamos precisando aprender muito. Se nós desejarmos o mal com os nossos pensamentos, mas não realizarmos por falta de oportunidade, nós ainda estamos longe do aprendizado. Se nós desejarmos o mal diante da situação, mas reprimirmos esse desejo, porque identificamos que a consequência do ato seria para nós de maior sofrimento do que a situação em si, nós estamos no caminho. E haverá o dia em que nós não desejaremos mais o mal. Porque, tendo a consciência das leis, nós vamos aceitar o nosso semelhante como ele é. Na concepção de que todos temos o livre-arbítrio para construir o nosso caminho. Então, a consciência, a liberdade de consciência, ela também é como a de pensamento. Nós podemos levar para um lado ou para o outro, mas à medida em que vamos evoluindo, os valores do que é certo e errado vão se aprimorando e a consciência passa a ser um instrumento mais poderoso, em refreando os nossos anseios, né? Porque muitas vezes a situação nos leva a um momento de cólera, de raiva, em que nós desejamos fazer algo, mas a consciência vem e fala, não, isso não é bom. E nós escolhemos não fazer. E esses parâmetros do que é certo e errado, muitos deles são construídos através da religião. Então, são valores trazidos pelos profetas, pelo próprio Cristo e tantos outros, né, missionários que entre nós vieram nos trazer uma visão sobre o certo e errado, principalmente na doutrina espírita, né, em que nós temos a visão da reencarnação, da continuidade da vida, nós vemos a justiça de Deus em sua perfeição absoluta, porque as diferenças da existência de cada um de nós está relacionada com as nossas escolhas nas vidas anteriores e não o privilégio de uns em detrimento de outros. Então a visão da justiça de Deus é muito maior, é plena, quando nós conhecemos a doutrina espírita. E isso faz com que os parâmetros da nossa consciência sejam modificados. Então, apesar da ignorância daquele que cruza o meu caminho, da violência com que ele lida comigo, com a minha família, eu, sendo espírita, tenho uma condição melhor de compreender como é importante perdoá-lo. Não para ele, que está cometendo um erro pela sua ignorância, mas para me libertar de sentimentos deletérios que vão me trazer sofrimento. Então, esse conhecimento da doutrina espírita nos traz um agravamento, digamos assim, no crivo da nossa consciência. Somos livres, temos liberdade, mas sabemos agora, com esse conhecimento, o que é certo do que não é certo. Porque aquele que muito recebe, muito será exigido. Então, nós temos essa verdade. Mas a grande maioria ainda da população mundial está regida por outros dogmas,
por outros valores, que também são trazidos pela religião. Mas isso não quer dizer que sejam errados. São processos evolutivos. Então, nossos irmãos evangélicos, que são respeitáveis e que pregam o evangelho, a caridade, o amor ao próximo, eles estão trazendo o conhecimento num convite à reforma íntima. Ainda não aceitam que nós vamos reencarnar, que nós vamos viver as consequências das nossas escolhas de hoje. Ainda eles não aceitam, mas eles já trazem uma orientação para que haja mudança, mesmo que seja por medo do demônio, que nós espíritas sabemos que não existe. Então, o irmão que está perdido no vício e com a família levada a uma igreja e ele aceita as orientações daquela instituição religiosa, ele, por medo de perder sua alma para o demônio, ele vai abandonar o vício, vai reprimir aquele desejo, vai receber tratamento e pode superar esse vício se transformando. A causa da transformação não foi a ideal, porque o ideal seria que na sua consciência ele percebesse que estava fazendo escolhas equivocadas, mas como ele ainda não está preparado para compreender a doença que é o vício, ele, pelo medo, reprime o desejo e mais tarde vai colher os benefícios dessa ação. Então, não está certo, não está errado, não podemos julgar as pessoas que buscam nessa ou naquela religião o conforto para suas almas. A consciência vai sendo construída à medida em que a vida vai oferecendo experiências novas na lei de causa e efeito. O que vai determinar que nós abramos mão de certas atitudes não é imposição social, não é a imposição religiosa, mas a nossa própria consciência. Porque nós podemos enganar a todos. Nós podemos até cometer crimes, que o Moisés não nos ouça, né? Porque ele é a Polícia Federal, mas a gente pode cometer crimes e enganar a justiça, mas não podemos enganar a nós mesmos. Nós sabemos quais são as nossas intenções, o que nos levou a determinados sentimentos, a determinadas ações, atitudes, a construção de determinados pensamentos. Nós sabemos porque isso é uma construção íntima e nós podemos enganar a todos, mas não podemos enganar a nós mesmos. Então, meus irmãos, é imperioso que nós comecemos a buscar no Evangelho as instruções para que tomemos boas resoluções diante da vida, para que alimentemos a nossa consciência com esses valores de luz, de humildade, caridade, brandura, porque é a partir dessa ação que nós vamos nos libertando das paixões e nos preparando para uma vida nova, num mundo melhor, num mundo de regeneração. Os caminhos estão se abrindo, as decisões devem ser tomadas, porque em breve a Terra vai evoluir. E aqueles que não estiverem preparados terão que reencarnar em outro mundo. E aqueles que estão preparados receberão irmãos de luz, irmãos que já vivem em mundos de regeneração, que vêm para nos instruir, nos auxiliar a nossa própria evolução. Então, buscar esses padrões do que é certo e o que é errado no Evangelho do Cristo irá fortalecer a nossa consciência para que, à medida em que nós vivenciarmos as provas necessárias para os resgates dos erros do passado, nós nos sintamos fortalecidos e, com a bênção do Cristo, possamos tomar boas decisões a partir das experiências revividas, escolhendo o caminho do amor, conforme Ele nos convida a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Muito obrigado, meus irmãos.